Com o Vazar para falar sobre diminuição de presos nos institutos penais do Piauí. Diminuição de presos quer dizer o seguinte, nesse momento, é o que a gente pode imaginar, né? Primeiro, o senso organizacional. Primeiro, segundo, uma ação de força-tarefa para julgar quem tem que ser julgado. A gente imagina que outros trabalhos estejam sendo realizados para culminar nisso. Quem é que pode falar sobre isso? O secretário Daniel. É diminuição de presos mesmo, secretário, que tem acontecido? Quer dizer, na outra mão é a diminuição da superlotação, a gente pode dizer isso? Pode. Boa tarde a todos os piauienses. E qual é o milagre? Prazer voltar aqui à Antena Prazer 10. nosso. E destacar, Tony, nesses dados aí, o que nos chamaram a atenção foi exatamente isso, porque em 2015 e em 2016, a gente estava com uma média de crescimento mensal aí, entre 6% a 12% ao mês, o número de presos crescendo. Né? Sempre na crescente? Sempre na crescente. Né? A cada 3 meses a gente faz esse levantamento. Em 2015, no caso, nós saímos de 3.400 para quase 3.800, crescendo 10% aproximadamente. E também em 2016 também chegou a isso. Anual. Correto. E de modo que agora, nesse primeiro trimestre de 2017, nós observamos uma redução de 3%. Né? Atribuída a quê, secretário? Eu colocaria, Douglas, 3 fatores fundamentais para essa redução. Uma primeira, e um dos mais importantes certamente, o judiciário está julgando mais. Aqui no Piauí... As forças-tarefa. Né? Exatamente. Nós iniciamos uma série de tratativas com o judiciário. E dentro dessas ações e também a priorização da gestão do desembargador Erivan para essa área do direito penal, ela provocou mais julgamentos, mais, digamos assim, celeridade e um ritmo de trabalho. Modernização na parte de tecnologia, implantação de sistemas eletrônicos de julgamento também na tramitação do processo. Às vezes pega o processo, vai, volta. Só isso aí você perde 15, 20 dias, quando está tudo no automático, o juiz já pode julgar, digamos assim, com o processo virtual. Isso também ajudou muito, então eu diria que esse foi o primeiro fator. O segundo fator, eu coloco o tema da ressocialização mesmo, na medida em que nós já estamos com 2 anos de gestão. Então, crescendo o número de presos que estão estudando, crescendo o número de presos que estão se qualificando, certamente um número significativo desses deixaram de voltar para o mundo do crime. Pois é, fazendo só um recorte, aproveitando... Na medida em que tiveram suas prisões relaxadas, não rescindiram, não rescindiram aproveitando aí esse recorte, Tony, o seguinte... dentro desse aumento que o senhor acabou de falar, que ocorria, dentro desse aumento tem um percentual grande de reincidência. Isso. Dentro desse aumento. Sai e volta. Nos anos anteriores. Nos anos anteriores. Então a pergunta é, que ações na prática foram feitas para que a tão sonhada ressocialização começasse de fato a funcionar? Pois é. Porque o sistema prisional é criticado. Complexo, é um sistema complexo e bastante delicado. Então essas ações que nós empreendemos em conjunto com a Secretaria de Educação, Saúde, Assistência Social do Governo do Estado, né? Dos municípios, cultura. Então isso tudo tem levado a avançar essa política de ressocialização ao ponto, como o Pedro está colocando aqui, hoje mais uma vez, detentos estão saindo dos presídios para se apresentar no maior teatro do estado do Piauí, que é o Teatro 4 de Setembro. Hoje à noite, inclusive, eu quero aproveitar para convidar. Né? Aliás, uma ação inédita, né? Isso, hoje à noite. Uma ação inédita, né? Inédita. E agora são presos do regime masculino. Né? O feminino já vinha nessa crescente, né? E agora presos que estão custodiados na penitenciária Irmão Guido estão ampliando e participando disso. Né? Qual é o critério, já que há uma quantidade enorme de presos, para saber que aqueles são propensos a participar desses processos todos? Porque tem aqueles presos de alta periculosidade. Isso. São presos de baixa periculosidade, são criminosos eventuais, na maior parte das vezes estão lá por um crime, não por mais de um. Né? Não são reincidentes? Não são reincidentes, são criminosos eventuais. Primários? Isso, tudo primários, isso é critério, isso tudo é critério. E eles já estão participando de algum projeto, ele não começa no teatro. Ele já participou pela sala de aula, está estudando regularmente, ou ele está ajudando na limpeza da unidade, está trabalhando dentro do presídio para reduzir a pena, e isso dentro de um perfil, ele disse, não, isso aqui ele já está apto, né? a testar o teatro. E como é um grupo de teatro, às vezes a pessoa tem todos esses requisitos, mas não dá certo. Né? Tem um talento, ele volta.
Então, essa experiência do teatro tem sido muito motivadora, assim como o tema das artes cênicas e a música. E nesse universo aí, quantos por cento já foi atingido? No teatro, por exemplo, não, você está falando? No universo do presídio, dos presídios. Dos presídios, eu diria, Pedro, que mais de 100 presos já participaram por oficinas e grupos relacionados à parte de arte cênica. Tem ensino formal dentro dos presídios? Temos regularmente. Que maravilha. Tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. No ano passado, 18 detentos participaram e tiveram índices elevados para... É universitário lá? Mais na Major César. Mais na Major César. Secretário, outra pergunta sobre o raio-x do sistema prisional do Piauí. Isso. A Secretaria hoje, ela tem dados informatizados, tudo guardado no computador, o perfil de cada preso, de todos os presídios do Estado? Sim, nós temos isso e isso é catalogado e organizado pelo CIAPEN, que é o nosso sistema de administração penitenciária. E, inclusive, outros órgãos também estão buscando esse sistema. Para quê? Para ter uma interface com os outros setores e garantir que esse sistema seja cogerenciado. Então, hoje, todos esses dados do nosso censo penitenciário, ele está organizado no nosso CIAPEN. Secretário, há uma crítica sempre recorrente com relação às tornozeleiras eletrônicas. Isso. A eficácia desse instrumento. Isso. Qual é a realidade hoje no estado do Piauí? Eu vejo que a tornozeleira ele é um instrumento importante, moderno e é como tudo. Você pode pegar uma faca, né? Você pode utilizar a faca para o almoço, você pode utilizar para fazer um corte de uma carne bem feito, né? Ou pode utilizar ela para o lado negativo. Né? Exatamente. Então é um instrumento que ele, sendo bem utilizado, ele é muito eficaz. Por quê? Porque eu consigo monitorar uma pessoa 24 horas, né? Eu consigo saber ponto a ponto onde ela está, o que está fazendo, como está agindo, digamos assim, essa pessoa. E para quem quer uma oportunidade também de ressocialização, de reintegração social, é um excelente mecanismo. Quando é que às vezes dá problema com a tornozeleira? Quando eu não tenho um perfil adequado para isso. Pode ser, por exemplo, a parte do teatro. Se você não tiver um perfil, tiver um acompanhamento para aplicar a tornozeleira, ele pode ser prejudicial. Por exemplo, você não pode aplicar a tornozeleira em grandes traficantes, você não pode aplicar a tornozeleira em quadrilhas, por exemplo, que estão envolvidos com assalto a banco, crime organizado, enfim. Esse tipo de perfil, ele não se enquadra no perfil da tornozeleira. Então a ideia de nós termos o monitoramento eletrônico é exatamente isso, é permitir que seja um instrumento a mais à disposição do judiciário e das forças de segurança da sociedade, para quê? Para permitir que as pessoas que queiram e que precisam de oportunidade tenham também só nesse mecanismo ainda dentro como uma alternativa à prisão. Certo. Nós precisamos alertar a população que o quê? Que a nossa Constituição determina o quê? Que a prisão ela é exceção, ela não é regra. A prisão ela não pode ser vista como a salvação dos problemas da sociedade e nem o presídio vai ser. Então, o que é que a gente precisa? Nós precisamos ter a custódia dos presos como, digamos assim, o último mecanismo, e nós precisamos criar mecanismos alternativos. Nós temos cerca de 700 pessoas hoje envolvidas em penas e medidas alternativas acompanhadas pelo Judiciário e pela Secretaria de Justiça. Nós temos mais outras 600 aí com monitoramento eletrônico. Isso tudo para alternativas à prisão, para garantir que essas alternativas funcionando, somente vai estar no presídio, em regime fechado, com uma disciplina rígida, aquele que oferece um risco real à sociedade. Me deixa falar de uma outra ponta que é o agente penitenciário, esse profissional que está lá. Há uma reclamação também recorrente da questão relacionada a salário, condições de trabalho, armamentos. O que tem sido feito para melhorar esta relação e dar melhores condições ao agente penitenciário, secretário? Felizmente, o governador Wellington Dias ele tem sido bastante sensível nessa área e certamente uma das categorias profissionais da área de segurança e também comparando com as demais, a que teve maior incremento remuneratório foi a classe dos agentes penitenciários em 2015, 2016 e agora em 2017 o governador autorizou um novo reajuste para todos, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Justiça e Bombeiros, na ordem de 6,9%. Então, todo o governo tem feito uma série de esforços nesse sentido. Nós compararmos, digamos assim, o contra-cheque na prática. Eu vou lhe mandar depois um WhatsApp, aí você só tira o nome da pessoa. Para garantir a privacidade. Para garantir a privacidade. Mas se você comparar um contra-cheque de janeiro de 2015 para agora abril
ou maio de 2017, na Secretaria de Justiça o incremento é de 30% a 40% por baixo. Tem um investimento também da qualificação. Isso. Foi criado a CADEPEN. A escola penitenciária. E quem comanda é o Rachid Teles. Isso, exatamente. Está tendo um curso agora, começou hoje. Isso, de escolta, inclusive. De escolta de alto risco. De alto risco. Eles muito bom. Vão ser treinados para, quando for escoltar bandido perigoso, saber se defender. Secretário, aí muito bom, aí, muito bom. Aqui nós falamos de 2 pontos estratégicos do ponto de vista da política de valorização do pessoal, que é a remuneração, melhorar a remuneração, isso nós estamos fazendo muito, e também a qualificação. E as condições de trabalho entram em que etapa? É equipamento de proteção individual, armamento individualizado, isso tudo o quê? Nós estamos agora concluindo uma licitação, Tony, que vai ser certamente o maior investimento da história da Secretaria, da época que a Secretaria foi criada para cá, o maior investimento em arma, munição não letal e equipamento de proteção individual para o servidor. É uma deficiência constante, Feitosa, que nós tínhamos na Secretaria. Por exemplo, o policial civil, o filho do Pedro aí, passou para delegado, passou para policial civil, você toma posse, você já recebe uma arma cautelada pelo Estado, que é o seu instrumento de trabalho, é igual a caneta do médico, do advogado, é um instrumento de trabalho a arma. E na Secretaria de Justiça nós não tínhamos, vivíamos basicamente de doações. E agora nós estamos concluindo uma licitação para garantir que cada servidor vai ter o seu armamento individualizado, vai ter colete, vai ter, enfim, Ministério da Justiça, né? O equipamento, parceria que nós temos com o governo federal. Governo federal, pois não, Cordeiro? Para a gente concluir. Tem uma pergunta da população. Para a gente concluir. Dentro da casa de custódia, vamos fazer um recorte da casa de custódia. Seu Pedro. As pessoas questionam muito, Tony, o seguinte, a colocação dos presos. Você tem lá na casa de custódia, por exemplo, assaltantes de banco. Sim. Você tem lá presos perigosos, Maria da articulados. Penha. E aí você tem presos eventuais, que não são reincidentes e tal. Como é que é a guarda desses presos? Muita gente questiona. A mistura, o que é que efetivamente é feito lá para que não haja essa mistura? Não, ela acontece ainda. Essa mistura ainda acontece porque nós não temos ainda as condições de zerar a superlotação. Então, enquanto tiver superlotação, vai continuar tendo, dificilmente, digamos assim, nós vamos separar 100% os presos nesse sentido. Agora, o que é que a gente faz? Lá tem um pavilhão ou outro, vai revezando, vai mudando e que ficam as pessoas mais perigosas. E outras também que vão atrapalhando, digamos assim, a rotina da unidade, elas são, por vezes, quando compromete a segurança da unidade, quando compromete o risco dela ou do servidor, quando surge ameaça ou informações que pode acontecer um crime, que pode acontecer uma fuga, elas imediatamente também são removidas para garantir, ora a segurança dela, ora a segurança da unidade ou dos servidores que estão envolvidos. Então, quando você tem esse informe, hoje mesmo estávamos em reunião com o secretário Fábio Abreu, tratando dessa parte de uniformização de procedimentos e também a parte da inteligência, de troca de informações com a Polícia Civil sobre as pessoas que estão no sistema penitenciário. A Polícia Civil, quando prende ou quando organiza uma operação, é importante repassar para nós da Secretaria para a gente saber com quem é que nós estamos lidando. Então, esse aqui é o preço tal, o perfil é esse, é de alto risco, é de alto perigo. Seja na parte da escolta, seja no dia a dia da unidade, para a gente saber com quem efetivamente nós estamos lidando. E no ranking nacional, nós estamos aonde sobre preso provisório? Eu diria, Pedro, que nós estamos avançando. Me saiu não somos mais em primeiro lugar, não, né? Não, nós já melhoramos alguns pontos e eu acredito que nós temos mais ainda a melhorar, seja com a audiência de custódia que funciona hoje em Teresina, seja com a ampliação também desse instrumento. E, junto com isso, nós temos obras em andamento, nós temos um concurso em andamento na Secretaria. Isso tudo é o quê? É modernização do sistema penitenciário. Nós precisamos modernizar a Secretaria, modernizando, prestar um serviço melhor de custódia e, para a segurança pública, garantir que as pessoas que estão presas, primeiro, elas vão ter uma oportunidade lá, se lá quiserem, dentro do presídio. Se quiser ter uma oportunidade, o Estado vai dar. Se também não quiser, vai continuar detida, vai continuar isolado, vai continuar impossibilitado de atrapalhar a vida da sociedade, do cidadão comum. Secretário, muito obrigado pela sua vinda. O nosso tempo, infelizmente, se esgota. Tranquilo. Mas é sempre muito importante a sua vinda para a gente esclarecer pontos que interessam a toda a sociedade. Muito obrigado. Pronto, prazer em reforçar aqui o convite para hoje às 19h30, no Teatro 4 de Setembro. Nós vamos estar com a peça Justiça, feita por detentos internos do sistema prisional, apresentando lá ao Teatro 4 de Setembro, mostrando que é possível nós acreditarmos na temática da ressocialização e que ela está acontecendo na prática no estado do Piauí. Obrigado, secretário Daniel Oliveira. Oliveira. Boa tarde a todos. E olha, para melhor